E eu, por muitas vezes, questionava minha mãe, dizendo: eu não fui escolhido coisa nenhuma, fui escolhido para quê? Para sofrer, porque eu tive muita decepção na minha juventude. Eu buscava uma solução para a minha vida e não encontrava. Por muitas vezes eu lutei um bom emprego e as portas sempre se fechavam na minha vez. Estava aberta até a minha vez. Quando chegava a minha vez, a porta estava fechada. Eu me lembro que, em uma ocasião, duas pessoas amigas, sem formação técnica, sem formação escolar, fizeram inscrição para uma empresa, para Michelin, e eles conseguiram entrar num dia da semana. Eu fui no dia seguinte tentar e eu não consegui. Onde eu chegava, a porta se fechava. Uma ocasião eu fiz prova para o Estado, e era um período de mudança do governo do Estado. Eu fiz aquele concurso, passei naquele concurso, fiz as provas, fiz tudo que tinha que ser feito. Quando eu estava para entrar, me lembro que quem estava assumindo o governo do Estado era o Brizola, e ele suspendeu todas as contratações no primeiro dia. Uma outra vez eu entrei, fiz todo o processo de contratação para a Cozigua, e no meu segundo dia de trabalho eu fui demitido por estar bebendo água no corredor, e um outro colega estava fazendo uma graça qualquer, e eu fui envolvido naquilo que não tinha nada a ver. O engenheiro nos demitiu porque, por coincidência, ele morava na mesma rua que eu. Ele disse que nós éramos amigos, vizinhos, e já estávamos de brincadeira no primeiro dia de serviço. Eu fui demitido. Por outras vezes fiz alguns outros concursos, e minha vida sempre dando a mesma coisa, eu só lamentando, dizendo que eu não era escolhido para sofrer. Mas aí vem os livramentos. Aí vem as situações em que Deus nos livra, que muitas vezes nós nem percebemos. E eu aprendi que quando nossos pais, nossas mães estão de joelhos, nós ficamos de pé. Porque Deus me livrou das mãos do inimigo, me livrou da morte. Eu tenho um testemunho que me leva aos anos de 1998, quando então eu fui funcionário da prefeitura, eu fui designado a um cargo de chefia, eu fui levado a uma gerência onde eu não conhecia ninguém. Era uma gerência complicada, onde havia muita coisa para se resolver. E a minha chegada lá já era esperada. As pessoas que ali estavam já estavam acumulando contra a minha vida, sem nem mesmo me conhecer. Porque havia tudo de errado ali. E eles sabiam que a minha ida para lá era para mudar aquilo que estava errado. E eles tentaram contra a minha vida, armaram cilada contra a minha vida. E eu chegando naquele lugar sem conhecer ninguém, eu conheci uma pessoa que eu sabia que já tinha sido fiscal ali naquele lugar. E eu o convidei a trabalhar comigo naquela noite, porque eu não conhecia ninguém, e eu convidei a trabalhar comigo, e prometendo que, se ele então a me ajudasse, eu iria indicar para que ele voltasse às suas atividades, às suas funções, reassumindo uma posição de chefia naquele lugar justamente comigo. E disse a ele, naquela noite, que enquanto ele estivesse me ajudando ali, colocando em ordem, distribuindo o pessoal para o serviço, eu iria descer para fazer uma ronda no Maracanã, onde era a minha área de fiscalização. E ele disse então para mim a seguinte frase: não vá, não desça, porque se você descer, você vai morrer. Aquilo me deixou apavorado, a minha perna tremia tanto que eu mal conseguia nem mexer. E eu não entendi porquê, eu me perguntei, mas por que eu vou morrer? Porque se você descer, estão te esperando para te matar. Porque todos já sabem que você veio para cá para mudar tudo aqui. Eu não sei como, mas eu tive coragem de falar com a pessoa que me esperava pelo telefone. Ele ligou para aquela pessoa e pediu para eu ouvir a conversa. E a conversa foi essa: deixa ele descer. Quando ele descer, nós iremos matá-lo aqui. Deus mostrava para mim naquele momento que já estava me dando livramento, ainda que eu não o conhecesse. E aquela pessoa, eu falei com ela, falei, rapaz, eu não te conheço, por que você já está com algo contra mim? Porque eu sei que você veio para cá mudar. Eu falei, não, nada disso.
Eu vim para cá para ser mais um trabalhador, só isso. Eu vim para cá para fazer o meu trabalho. Se você fizer o seu, se todos fizerem o seu trabalho, eu não vou me meter com nada de ninguém. Então ele pede que eu vá até lá para conhecê-lo. Não sei de onde saiu a coragem, mas eu fui. Eu desci então de onde eu estava e fui até o Maracanã. E lá eu conheci. E lá eu conheci tudo que havia naquele lugar. Tudo que havia, precisava ser mexido, foi me mostrado. E foi me dito o seguinte: se amanhã alguém ficar sabendo, foi você que cabretou, você morre. Eu não estou falando aqui de trabalhadores, de pessoas trabalhando dentro de um prédio. Mas essas coisas aconteciam. Eu tive que andar no meio daquilo tudo. E me mostraram tudo aquilo sob ameaça. Mas o Senhor me livrou e guardou. E me manteve ali naquele lugar até quando eu pedi para sair. E mesmo assim, até então eu não tinha conhecido a Jesus. Mas, ao sair desse emprego, passado alguns anos, eu estava num outro emprego. Era pintor de móveis na Lacra. E durante um culto que acontecia na hora do almoço, eu estava próximo àqueles irmãos ali fazendo culto. Eu não estava cultuando, eu estava apenas assistindo de longe. E veio uma irmã até mim e disse: presbítero, o senhor presbítero, né? Eu falei: não, eu nem aceitar Jesus ainda, eu aceitei. Ela: não, Deus me mostra o Senhor um presbítero. Deus me mostra o Senhor instrumento nas mãos dele. Deus me mostra o Senhor fazendo a sua obra. Eu tinha dito a ela que não era cristão. Tinha dito a ela que ainda não tinha aceitado Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, a primeira coisa que eu disse é que eu lamentava ter vindo para Jesus tarde. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O tempo é do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele nos prepara. Um fruto, ele se torna mais apreciável, se torna mais gostoso quando você o colhe e come maduro. Você tirar uma fruta de vez, não tem o mesmo sabor. E o Senhor deixou que eu passasse por certas coisas. Deixou que eu conhecesse o perigo. Deixou que eu conhecesse também o seu poder para livrar. E me mostrou qual obra ele já tinha preparado em minhas mãos através daquela mensagem que aquela irmã me trouxe. Eu comecei a entender que o Senhor havia preparado algo para mim. O tempo se passou, irmão. O tempo se passou. E a minha esposa volta para os caminhos do Senhor. E começa então a fazer uma campanha dentro do meu lar. Me pede permissão para fazer um culto no lar. Eu comecei a aceitar aquele culto. Eu não ficava presente, saía todas as noites. Aí ela começou a me convidar. Eu comecei a parar para assistir o culto no meu lar. E aí Deus foi trabalhando no meu coração. E um certo dia ela me convidou para ir com ela na igreja. E eu fui. E o Senhor falou comigo profundamente naquele dia. E me lembro que durante o apelo, o pastor, na ocasião que era o meu pastor no dia de hoje, ele fez o apelo, fez o convite e, cantando uma canção, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu muito mal tive pernas para levantar, em comoção, em lágrimas, eu fui até lá e recebi na minha vida e aceitei a Jesus na minha vida, para que Ele pudesse transformar. Me lembro que esse louvor dizia: eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo me entrar. Até hoje esse louvor marca a minha vida. E foi assim que eu vi os braços do Pai.